Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Essa semana começamos por hoje, porque ontem nós tivemos alguns compromissos, né? E ontem não foi possível estar aqui trazendo mensagens para vocês. Mas hoje, graças a Deus, estamos de volta. E como sempre, né, dizendo aos irmãos aí que se vocês são abençoados pela mensagem que é passada por aqui, que vocês possam sempre estar compartilhando aí com mais pessoas, para que essa mensagem alcance outros lugares, outras pessoas. Graças a Deus aí temos alcançado aí uma pequena parte dos Estados Unidos. Temos chegado ali em Massachusetts, e que Deus abençoe ali aos que ouvem ali na região de Massachusetts e também na região da Virgínia, também ali nos Estados Unidos. Que Deus possa abençoá-los grandemente, que Deus possa permitir que essa mensagem alcance mais e mais lugares ainda, em nome de Jesus. Também quero aqui, irmãos, pedir para que vocês possam se inscrever, né? Como sempre eu peço também. Nós estamos aí nas mais conhecidas plataformas de streaming, que são elas o Spotify, o Google Podcast, a Amazon. Estamos também nas redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram e no TikTok também. E como eu digo aqui também, futuramente estaremos abrindo transmissões ao vivo no Facebook e no YouTube também. Irmãos, quero aqui também aproveitar e agradecer a Deus pela vida do pequeno Miguel, um bebezinho ainda, que mal chegou a esse mundo, e a sua batalha pela vida já se iniciou de uma forma muito forte, muito grande, o qual ele mal nasceu e já teve que ficar em uma incubadora devido a alguns probleminhas do coraçãozinho dele. Miguelzinho é filho de uma conhecida, né, nossa aqui, e nós nos reunimos em oração em favor do Miguelzinho, e graças a Deus ontem nós vimos ali a sua melhora. Já não estava mais na incubadora, né? E a mãe disse que os médicos vão ali fazer o tratamento agora com antibióticos, com medicamentos, para que não haja nenhuma infecção, nenhum problema a mais, para que logo ele possa ter alta. Então vamos continuar aqui em oração para que logo ele possa ter alta, possa ir para sua casa, do aconchego do seu lar com seus pais, seus familiares, e para que Deus abençoe que ele não venha retornar a esse quadro de internação, para que Deus possa, como sempre faz, a sua obra completa na vida do Miguelzinho. A gente fica muito feliz quando a gente vê essas coisas, vê a mão de Deus agindo, né? Em favor, ainda mais em favor de um ser tão pequenininho que acabou de nascer e já tem ali a sua luta dessa forma, né, irmãos? E aqui também eu vou aproveitar e pedir para que quem ouvir esse episódio possa orar pela pequena Vitória também. É uma garota de 10 anos. Ela é filha única, inclusive, de um de nossos irmãos. E ela tem feito o tratamento num quadro de leucemia, mas graças a Deus, Deus tem dado a vitória para ela. E semana que passou, segundo o relato, né, que nós recebemos,
Ela se sentiu um pouco mal ali e chegando ao hospital foi constatado ali uma pneumonia e ela teve que ser entubada. E eu peço aos irmãos que possam, a cada um que ouvir esse episódio, possa entrar em oração pela Vitória, para que Deus possa dar forças para ela, para que ela consiga também se libertar dessa situação, para que Deus possa fazer a sua obra na vida dela, possa dar a liberdade, libertação para ela, para que ela possa vencer esse quadro, tanto da pneumonia quanto da leucemia, irmãos. Que os irmãos possam orar pela família dela, por ela, que passa por essa situação, para que logo a gente possa receber a notícia de que ela está bem, assim como o pequeno Miguel também. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu decidi trazer uma reflexão aqui no livro de Tiago. Eu decidi trazer essa reflexão porque eu preguei na igreja a semana passada a respeito disso e eu achei muitíssimo interessante. E achei interessante trazer aqui também para que os irmãos possam conhecer um pouco dessa palavra. É Tiago capítulo 1 e o verso 22 até o 27. E a gente lê dessa forma, irmãos. Da minha tradução tá assim aqui: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem sucedido ou bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, eu achei interessantíssimo esses versos. Para quem quiser aí estudar um pouco depois, Tiago capítulo 1, do verso 22 até o verso 27. E ele traz, como que eu posso dizer aqui? Ele não traz só reflexões, mas ele traz aqui conselhos, né? Conselhos muito sábios da palavra. E ele diz aqui que nós devemos ser ouvintes, cumpridores da palavra, né? O que é ser um ouvinte cumpridor? Irmãos, nós temos que ouvir a palavra, guardar do nosso coração, né? E trazer para exemplo na nossa vida a palavra. Ser um ouvinte cumpridor é você levar aquela palavra que você ouve na tua igreja, quando você ouve uma pregação, você tirar aquilo que você sente que você está em falta dentro daquela palavra e começar a praticar. É a prática. Você se torna um ouvinte não teórico, aquele que somente escuta e depois já se esquece do que ouviu, já não procura meditar, né? Primeiramente, quando a gente ouve a palavra, a gente tem que meditar dela, para entender o que a palavra quer dizer.
e depois ser cumpridor. Ser a palavra na prática. E não somente ouvintes que não cumprem, porque no verso seguinte diz aqui: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Por que ele faz essa comparação, irmãos? Ele faz essa comparação porque quando nós estamos diante de um espelho, nós estamos ali nos arrumando para sair para algum lugar. Nós estamos ali nos vendo, o nosso rosto, nossa aparência. Mas depois que nós saímos diante do espelho, logo nós já nos esquecemos daquilo. Nós já não nos lembramos daquela situação, daquele momento. E assim é aquele que somente ouve a palavra e não cumpre ela na sua vida, não pratica. Ela ouve ali a palavra dos 10 mandamentos, mas não pratica. Ela ouve repreensões, e na Bíblia temos várias, e não pratica. Ela não pratica o bem, que é o maior exemplo aqui dentro da palavra. Ela não pratica o bem da forma que Jesus Cristo deixou como exemplo. Ou ela pratica o bem, mas ainda assim ela continua fazendo coisas ruins, coisas más, por vontade própria. E esse tipo de caridade Deus não aceita, não tem alegria nisso. Tendo forma de piedade, forma falsa de piedade. Porque nós devemos estar, irmãos, de todas as maneiras, o mais envolvido possível com a obra e com as coisas de Deus, para que o nosso testemunho seja fiel. A gente não pode, vou usar um termo aqui, ser um crente Raimundo. O crente Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ele vai para a igreja quando ele quer, se ele quer, e quando vai ele não sente nada. Ele só vai por ir. Ele não tem o mínimo compromisso com as coisas de Deus. Ele não tem interesse no maior presente que Deus poderia oferecer, que é a vida eterna. Ele não tem prazer em conhecer as coisas do seu Pai. Não tem interesse em conhecer e nem se envolver naquilo. E esse é uma pessoa que é um ouvinte que não cumpre a palavra, porque ela ouve, mas não a pratica. Muitas vezes seu coração está tão endurecido, a sua mente está tão dispersa, está tão cega nas coisas do mundo, que as coisas da igreja, as coisas de Deus para ela não significam nada, não tem valor nenhum. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que a cada sermão ouvido, independente se ele seja de correção, de repreensão, de bênção, temos que ouvir e praticar na nossa vida diária. Quantos aí hoje que conhecem a palavra quando a Bíblia diz em Mateus que se você receber ofensa, dê a outra face? Se receberem alguma ofensa, em vez delas darem outra face, elas revidam de volta a ofensa. Por causa do orgulho, por causa da ignorância.
porque não aceitam correção, devido ao seu coração tá tão preso nas coisas do mundo, nas coisas que não valem a pena, que elas não aceitam. Jamais elas vão dar a outra face. Para elas é mais fácil revidar. Então nós devemos ser ouvintes cumpridores, irmãos. Ouvintes cumpridores da palavra, para estar de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, diz que aqui nós somos peregrinos, irmãos. Nossa morada não é aqui. Nossa morada é no céu. Então para que a gente vai ficar perdendo tempo com as coisas dessa terra? Coisas passageiras. E quando eu falo coisas passageiras, irmãos, é coisas que não trazem nada de útil para nossa vida. Quando eu digo coisas passageiras, eu digo conversações, sabe? Ficar perdendo tempo com conversações que não nos trazem nada de bom, não nos elevam mais, não nos trazem um maior conhecimento das coisas de Deus. Quando eu falo coisas passageiras, é seguir as próprias paixões, os próprios desejos, não buscar de Deus, das coisas de Deus, só desejar as coisas daqui. Por mais que saiba que as coisas daqui são passageiras, mas o amor às coisas da terra são tão grandes, que é capaz que se o mundo acabasse, ela morreria agarrada às coisas que ela tem, às suas coisas materiais, mas não iria se arrepender para subir aos céus com Cristo. Quando eu falo de coisas passageiras, irmãos, eu falo de momentos de lazer, momentos de descontração que não tem nada a ver com o que são servos de Deus. Perdem tempo com coisas que não glorificam a Deus, porque a palavra diz que nós devemos honrar e glorificar a Deus em tudo. E é em tudo, irmãos. Então quando nós ouvimos a palavra, nós devemos ser cumpridores, devemos ser praticantes de todos os ensinos da palavra. No verso 24, continuando aqui, aliás, no verso 25, né, porque o 24 é complemento do 22 e do 23. No 25 diz aqui: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado, irmão, significa feliz. Será feliz no seu feito. Aquele que cumpre a palavra, que pratica aquilo que ela ouve. Se ela ouve uma repreensão e ela sente que aquela repreensão é para si, ou mesmo que não seja, irmãos, porque nós não somos perfeitos, nós sempre vamos estar aprendendo. Só que é como uma escola. Existem alunos que vão para a escola, recebem a mesma aula que os seus colegas, mas não aprendem nada. Por quê? Porque não praticam, porque não chega lá em casa e não revisa a matéria. Agora aquele que se senta para aprender, permite que o professor explique ali a matéria para que ele entenda, e quando ele chega em casa ele revisa. É o que eu disse semana passada, na hora da prova ele não toma bomba. Por quê? Porque ele é como um ouvinte que pratica
a palavra. Às vezes você pode ouvir a palavra e falar: ah, mas isso não é pra mim. Como que você garante isso? A nossa vida com Deus, ela é uma vida de santificação dia após dia, até o dia da nossa morte ou da volta de Jesus. Ninguém nessa terra nunca vai ser santo 100%, mas a gente tem que buscar a mudança. Nós sabemos que não existe santo nessa terra, mas é o que eu sempre falo aqui, isso não é desculpa para continuar fazendo as coisas erradas, porque a nossa vida aqui é de constante busca, e quando a gente continua buscando a Deus, seguindo os seus caminhos e os seus conselhos, Deus faz a mudança. Ele não faz a mudança em uns ou em outros, porque eles não permitem. Eles querem ser cristãos, querem ser crentes, mas querem continuar andando conforme o mundo. E isso não existe. Ou você é do mundo ou você é de Cristo. Não existe meio termo. Porque quando a gente vivia no mundo lá fora e vivia conforme a nossa vontade, nós temos também estilos de vida. Tem pessoas aqui, vamos colocar o exemplo de pessoas que seguem uma ideologia musical. Vamos supor aí um roqueiro. Um roqueiro, quando você vê você já conhece, você já sabe que é adepto do rock. Por quê? Por causa da sua vestimenta, por causa do seu cabelo, por causa do seu jeito de falar, por causa dos lugares que ela frequenta e do tipo de música que ouve, óbvio. Dali você conhece se ela é adepta do rock ou de outro gênero musical, porque a pessoa vive conforme a ideologia musical que ela segue. E por que quando nós começamos a ir para a igreja e começamos a nos intitular servos de Deus, tem que ser o contrário? Porque as pessoas nos reconhecem por isso, irmãos. É pela vestimenta, é pelo corte de cabelo, é pelo falar. E aí é que vem. Não adianta você se vestir todo bonitinho. Eu sempre vou falar isso daqui, irmãos. Não adianta você se vestir todo adequadamente, mas a sua boca ser um esgoto. Porque você está sendo um mentiroso, um falso. Com você mesmo, com as pessoas e com Deus. Não adianta você estar de terno e gravata e a Bíblia debaixo do braço e você não conseguir nem falar das coisas de Deus. Consegue falar de tudo que é assunto, de política, de futebol, de coisas do mundo, de filme, de séries, de jogos. Mas quando chega a parte de falar da palavra de Deus, você não sabe nem o que está escrito em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. Que é um dos versos mais fáceis. Até uma criança de 5 anos, se for ensinada, ela sabe o que está lá. Ser cristão, irmãos, é um estilo de vida, assim como eu acabei de descrever aqui alguém que é adepto do rock. Ele não somente se veste tal qual, mas ele vive da maneira que deve ser vivida. E assim um crente, um servo de Deus tem que viver da mesma forma. É um estilo de vida ser crente, ser cristão. Não é somente ser adepto
de uma religião e de uma igreja, mas é viver conforme a vontade de Deus, conforme os preceitos de Cristo na palavra. Mas é como eu sempre digo também, tem muitas pessoas que estão na igreja há vários anos, mas não entenderam isso ainda. Batem no peito que tem tantos anos de religião, mas não conhecem a Cristo. No verso 26, irmãos, está aqui: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha aí, irmãos. Foi o que eu acabei de falar aqui. As conversações, irmãos, refrear a língua. Refrear a língua. O que é refrear a língua? Não é só deixar de só falar assuntos do mundo. Não é que o crente não tem que estar inteirado no que tá no que acontece, mas não tem que ser o seu foco principal. Ontem eu vi um vídeo em que uma moça pregava falando assim, falando pra plateia, né? Vocês sabiam que o Neymar teve um filho? Aí a plateia toda falou: não é filho, é filha. Aí ela: nossa, vocês estão inteirados da vida do Neymar, né? Que bom. Mas será que se vocês fossem na casa do Neymar e batessem na porta da casa dele e ele abrisse a porta, aliás, será que ele ia abrir a porta quando ele visse quem tá batendo? Aí a maioria disse não. E por que ele não ia abrir a porta? Porque ele não conhece nenhum de nós. Nós o conhecemos, mas ele não conhece a gente. Por mais que ele poderia entender que fosse um fã dele e tudo, ele não ia abrir a porta porque é um estranho para ele. E fazendo essa analogia, ela diz que é da mesma forma com Deus, com Cristo. Porque muitas vezes nós só conhecemos a Cristo, só conhecemos a Deus, da mesma forma que nós conhecemos o Neymar. Conhecemos pelo fato dele ser famoso como jogador de futebol, as notícias que circulam ao redor dele, as propagandas ao qual ele participa. É por isso que nós conhecemos. E muitos também só conhecem a Deus da mesma forma que só conhecem o Neymar, porque os outros falam para ela, seja de algum capítulo dentro da palavra, seja em uma experiência que tiveram com Deus, mas ela em si, ela não conhece de fato. Por quê? Porque não tem convívio. E pelo fato de não ter convívio, irmãos, não tem como ela falar daquilo que ela mal conhece ou que ela nem conhece. E como eu disse, nós devemos ser sim, devemos ter aqui, temos que estar inteirados em relação à política, essas coisas assim, como o nosso país vai, né? Como os governantes estão agindo, mas esse não é o nosso foco. Devemos estar atentos às notícias somente para quê? Para entendermos em que ponto nós estamos antes da volta de Cristo. Porque tem muitos cristãos que nem sabem em que período estão da história desse mundo. Correm o risco de ser pegos de surpresa no dia da volta de Jesus. Mas se elas conhecerem ao seu Criador, conhecerem o seu Redentor,
Elas não têm o perigo de serem surpreendidas naquele dia. E por mais que elas acompanhem as notícias do mundo, vai servir somente para elas entenderem em que período da história desse mundo nós estamos. E para que elas se preparem ainda mais, busquem ainda mais a presença de Deus, para que Deus os fortaleça na hora da tribulação, para que elas não venham desistir, não venham cair. Conhecimento diário, irmãos. Experiência de vida diária. Sempre digo aqui, é oração, é buscar na palavra. Se muitos soubessem como é gostoso estar diante da palavra de Deus, dia após dia, estudando, meditando, conhecendo. Quantas coisas eu tenho conhecido graças a Ele. Por não ficar mais 24 horas com a cara na tela, vendo besteira, vendo coisas que não me agregam em nada, não me tornam um cristão mais maduro, um cristão mais consciente. Como é maravilhoso pegar esse livro e discorrer ele dia após dia, estudar, entender o que está sendo estudado, buscar, orar. E por mais que muitas vezes ele possa não te responder, mas você sabe que ele está ali para você, ou não te responder da maneira que você pede. Às vezes a gente não sabe pedir, e mesmo assim, na sua misericórdia, Ele nos responde. Mas Ele nos responde da forma que Ele quer, porque a forma que Ele quer é a forma certa. Deus é um Pai prudente. E muitas vezes a gente não tem conhecimento disso, mesmo estando ao seu lado, porque nós somos filhos, nós somos aprendizes. Eu tô falando isso daqui, irmãos. Eu não ia contar esse testemunho não, mas eu vou falar rapidinho. Por que eu tô falando isso aqui? Sobre pedir e não saber pedir, e Ele responder, mas não responder da maneira que a gente pede. Ontem, como eu disse, nós estávamos, cuidando das nossas coisas pessoais. Fomos resolver um assunto em outro lugar. E nós estávamos ali com uma pequena quantia em dinheiro para fazer ali a nossa alimentação. Eu, minha esposa e minha filha pequena. E o dinheiro mal ia dar pra gente fazer uma refeição um pouco mais decente, para que a gente pudesse esperar até a hora de vir para casa. E nós falamos, nossa, bem que a gente podia achar aqui algum dinheiro, Eu disse, minha esposa disse. E nós repetimos isso por umas 2 ou 3 vezes. Falando, nossa, bem que a gente podia achar aqui alguma quantia. E Deus, mesmo nessa petição errônea, nossa, na sua infinita misericórdia, como Ele é um Deus prudente, porque Deus, Ele não é um mágico, que quando a gente pede, Ele faz ali aparecer do nada. Mas Ele é consciente, Ele é, da forma mais simples de falar, mais simplista, inteligente no que Ele faz. Porque Ele não fez a gente achar dinheiro na rua, mas Ele multiplicou aquele que a gente já tinha. E não multiplicou fazendo a gente olhar na nossa conta e de repente aparecer mais dinheiro, não. Ele multiplicou aquele que a gente tinha. Ele permitiu que com aquele que a gente tinha, a gente comesse de uma forma satisfatória, a gente tivesse fartura. E isso foi no dia de ontem, irmãos. Isso aconteceu no dia de ontem.
Ele multiplicou a quantia que nós tínhamos, não fazendo aparecer mais dinheiro, mas fazendo com que a quantia que a gente tinha fosse o suficiente para que a gente pudesse se alimentar de forma adequada, para que a gente não viesse sentir mais fome depois. Então muitas vezes a gente não sabe pedir, a gente pede de forma errada. Mas Ele, na sua infinita misericórdia e no seu amor, porque aquilo foi um ato de amor, Ele fez isso com a gente, irmãos. E quando a gente tem convívio com esse Deus, é o que eu acabei de falar, às vezes Ele pode não responder, ou responder da maneira certa e não da maneira que nós pedimos. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. E como é maravilhoso estar dia após dia com esse convívio com Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, pelo que Ele é para nós. Não devemos buscar conhecimento e convívio com Deus interessados no que Ele tem para oferecer, mesmo que isso seja a vida eterna ou algo tão maravilhoso e tão glorioso, mas pelo Deus que Ele se mostra para nós, o Deus maravilhoso que Ele é, o Pai tão zeloso, tão amoroso. Por isso nós devemos nos submeter. Por isso nós devemos abrir o nosso coração e deixar Ele entrar. Então quando a gente não refreia a nossa língua, irmãos, a nossa religião é vã. Nossa religião é falsa. Quando a gente continua falando conversações erradas, falando besteira, vai falar de um assunto, mete um palavrão no meio, vai fazer uma piada, faz uma piada com um teor contendo sexualidade, contendo imoralidade, fala mal das pessoas, não tem uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Se alguém te injuria, você quer injuriar ela 2 vezes mais. Se ela fala mal de você, você quer falar mal dela também. Refrear a língua, irmãos. Refrear a língua, para que a sua religião seja verdadeira. E não é religião, denominação, não. É a sua religação com Deus, para que a sua aliança com Deus seja verdadeira. Porque o resumo aqui, o verso 27 fala que a religião pura e imaculada de Deus nosso Pai é que a gente visite os órfãos e as viúvas das suas tribulações. Irmãos, aqui fala órfãos e viúvas, mas quantas pessoas que têm famílias completas não passam por tribulações dia após dia? E o que a gente faz para suprir as necessidades deles? Para que a gente amenize um pouco o sofrimento deles? O que você tem feito? O que eu tenho buscado fazer? Nós devemos meditar nisso, irmãos. Devemos meditar muito a respeito disso. Porque o resumo da lei é a caridade em algumas bíblias, e outra diz é o amor. O amor é o fim da lei. Porque quando você age com amor sincero, com amor desapegado, você está proclamando o verdadeiro amor de Deus. Você está cumprindo a lei. Por amar sem esperar nada em troca, assim como Jesus fez. Que possamos meditar nessas palavras de Tiago, irmãos. Não só vocês, eu também. Para que possamos viver a verdadeira religião do Pai. A verdadeira aliança.
que temos com Ele, que possamos conhecê-lo, não só pelo que os outros falam, mas tendo uma convivência diária com Ele, buscando cada dia fazer a sua vontade conforme a vontade dEle, alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, buscar a cada dia, para que assim nós possamos cumprir a sua vontade na nossa vida, que possamos seguir firmes até o retorno de Jesus, até a sua volta, para que possamos receber esse galardão que tanto almejamos, que é a coroa da vida eterna. Amém, irmãos? Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.